foi hoje dada a notícia que as próprias companhias transportadoras, transportes públicos, prevêem que o aumento do custo dos 15% que hoje entrou em vigor representará um aumento de receita, o que significa, obviamente, um aumento de despesa de 27 milhões e meio de euros, que evidentemente vão sair dos bolsos dos utentes dos transportes públicos. Quer dizer, não há outro sítio de onde saírem, rigorosamente. Bom, e olhemos quem é o utente dos transportes públicos. É a pessoa que se dirige para o seu trabalho, é a pessoa que se dirige para a sua escola, etc. Portanto, digamos, isto vai direto a um determinado extrato de população, de que fica, digamos, relativamente isento quem possa ser mais abonado e se desloque de viatura própria, etc. Mas, em todo caso, isto ainda tem um outro problema, é que isto vai completamente ao arrepio de tudo aquilo que, do ponto de vista de uma política não apenas económica, mas de uma política ambiental e de uma política de equilíbrio urbano, nomeadamente nas grandes áreas urbanas, que é o do incentivo à utilização do transporte público, isto vai completamente ao arrepio. Porque continua, mesmo, note, com medidas que têm sido tomadas, como a taxação de estacionamento em Lisboa. Continuar a não funcionar uma autoridade metropolitana de transportes que minimamente coordene o funcionamento de transportes em Lisboa. Quer dizer, o que acontece é um aumento brutal desta ordem, com reflexos imediatos na população. Aqui fica esse registro. Foi a Troika que mandou. Viram? Sim, são eles que estão lá com o alicate. Em todo caso, ouvimos, aliás, ambos os comentários que o Henrique Neto fez há pouco, e há uma coisa que ele sublinhou e que parece-me inevitável sublinhar nestas circunstâncias. Quer dizer, é que neste tempo, sem precipitações, há que incluir um tempo politicamente útil de oposição. Quer dizer, não é com certeza no dia em que toma posse que um governo vai pensar que medidas é que vai tomar. Portanto, eu subscrevo inteiramente que medidas precipitadas, atabalhoadamente, e cortaram, não se deve, etc., só para, digamos, para título de jornal, seria pior emenda que o soneto. Agora, o que, neste caso, como em vários outros, se denota, é que o governo agora é que está a começar a pensar o que é que vai fazer. Bom, eu penso que mais do que eu, tal assunto merecerá um comentário por parte dos dois. De um respeitável militante do PSD e apoiante do atual governo. Mas, entretanto, há uma coisa que eu queria sublinhar, que é o seguinte. Melhor ou pior, não é? E sabe-se que a opinião, minha opinião, é de que o BPN devia ser mantido na esfera do Estado. Não é? Enfim, temos o problema da Troika, mas o que seria correto do ponto de vista de gestão seria esse. Porque há aqui uma questão, é que a alienação do BPN não altera que o Estado vai ter um prejuízo que será, em qualquer circunstância, largamente superior aos 40 milhões porque foi vendido? Aos 2 mil milhões de euros que já lá foram metidos, não é? Ora bem, mas há aqui uma coisa que eu gostaria de sublinhar. É que quando há uma tragédia natural, não é? Quando há um tsunami, quando há um terremoto, há uma destruição, houve um prejuízo de X milhões, etc., que de facto foram destruídos. Aqui não se destruiu coisa nenhuma. Aqui há uma deslocação de uma quantidade imensa de dinheiro que não desapareceu. Ele não desapareceu em nenhum buraco. Ele não foi submergido por nenhum tsunami.
Ele não ficou debaixo dos escombros de nenhum terremoto, não é? Em parte nenhuma. Não, ele pura e simplesmente foi transferido dos ativos, se fossem eles quais foram, de um banco para outras pessoas, outras entidades. Portanto, o que acontece é que nós, Estado português, no seguimento do que dizia o Jerónimo Martins, nós não é? Vamos entregar a umas pessoas que não sabemos quem são, porque quem fez isso não fomos nós, não é? É o que vem feito do anterior e que agora, via Estado, nós vamos exportar. Nós vamos, digamos, contribuir para que desconhecidos recebam 2 mil milhões de euros. Já receberam, de resto, o que vai ficar com eles. E eu tenho a ideia que é absolutamente necessário ter a ideia que nós estamos face a um prejuízo, estamos face a uma transferência, há aqui várias a uma transferência de bens em termos de concentração de capital. Ou melhor do que reintegrar e reestruturar, tendo em conta a realidade tal como é, exatamente porque isto vai ter custos. Mais 750 desempregados, objetivamente. Portanto, um custo social imediato, que é também um custo económico para o Estado. Todos os desempregados são importantes, mas é 0,1 do total dos desempregados. Por outro lado, é evidente que não deixa de ser estranho, porque há, pela ordem natural das coisas, e como dizia o Jerónimo Martins, é evidente que quem compra tem todo o dinheiro de dizer que quer comprar. Fazendo parte desse raciocínio, o igualmente linear raciocínio que tem interesse nisso. Não é? Está bem, mas foi posto à venda. Portanto, as leis do mercado finalmente funcionaram. Não estou... eu não em desfavor do Estado português, também não há dúvida nenhuma. Eu não sou, como sabe, um entusiasta das leis do mercado. Nem penso que elas tenham sempre razão. Aliás, penso que já ninguém pensa isso. Até o Dr. Mário Soares diz que não há alternativa ao capitalismo, ele tem que ser ético. Mas, conforme sabe, há muitos anos que eu tenho discordâncias com o Dr. Mário Soares. Registre-se essa justiça. Registre-se com a justiça. Mas o que sucede é que há aqui um prejuízo que o Estado vai suportar, é um prejuízo enorme. Eu volto a sublinhar as características deste prejuízo. Não é uma catástrofe natural, não é um... É um crime. É uma transferência de valor. É uma transferência de valor. Alberto Martins. Desculpa, eu não me estava... Mas vamos lá ver. Como não estamos a acusar ninguém, não é? Mas apenas a constatar a existência de um facto. Com certeza, mas esse facto... Acho que temos todo o direito de julgar esse facto. Claro. Não estou a julgar ninguém. Claro. O que eu estou a chamar a atenção é que houve uma transferência, não é? De bens públicos, para privados e que não foi propriamente... E fez bem chamar a atenção. Eu de facto não tinha ouvido esse ponto analítico. Não houve destruição de valor propriamente. Não houve destruição de valor. O dinheiro está em qualquer lado. Ele mudou, foi de mãos. Foi de mãos. E não pode ter... Uma intervenção mesmo curta. O que se passou este fim de semana na Madeira? Acho que vale a pena. Não, é engraçado. O que eu acho é que isto é, antes de mais nada, um índice muito claro dos problemas que a coligação vai ter. Não é? E, aliás, 2 tipos de problemas que vai ter. Um problema é um problema completamente específico e é antigo, chama-se Região Autónoma da Madeira, Alberto João Jardim, PSD Madeira. Está por ficar também já tratámos disso. Esse é um problema. O outro problema, não é tanto para os madeirenses, basta olhar para as contas. O outro problema é, de facto, aquilo que deixa antever relativamente ao relacionamento entre os partidos da coligação, onde, enfim, nem se poderá dizer que há uma certa leitura. deslealdade, digamos assim. Muito obrigado por terem vindo a este Jornal das 9.